Olá, sejam bem-vindos ao Ciência na Cozinha, o programa de gastronomia da PUC Paraná. Ele traz delícias de conhecimento para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as bases de confeitaria. Iremos preparar um sorvete de merengue suíço e também um praliné de castanha de caju. E para finalizar, nibs de cacau. Antes de começarmos, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal da PUC. E para acompanhar mais os nossos vídeos do Ciência na Cozinha. Então, pessoal, vou apresentar os ingredientes para vocês. Então, aqui a gente tem 40 gramas de clara de ovo, 80 gramas de açúcar, 60 gramas de melado de cana, 20 ml de cachaça e 160 gramas de creme de leite fresco. O que é importante? O creme de leite ele tem que estar gelado, senão a gente não consegue chegar no ponto fouetter para depois homogeneizar com o nosso merengue. Então, pessoal, o praliné nada mais é do que o açúcar, né? Então é um caramelo que a gente coloca qualquer tipo de oleaginosa. Aqui a gente está trabalhando com castanha de caju para poder compor o sabor, né? Junto com o melado e a cachaça. Mas nada mais é do que um pé de moleque metido a besta. Então, o nibs de cacau nada mais é do que a sementinha do cacau pura. Então, aqui a gente tem só a semente, que ela passou por todos os processos, né? E ela foi descascada e a gente usa para finalizar. Então, ela tem um sabor um pouquinho mais amargo. Então, aqui a gente vai começar a fazer o nosso merengue suíço. O merengue suíço nada mais é do que a clara e o açúcar. E a gente vai aquecer ele até chegar a 65 graus. Então aqui eu tenho a clara, sempre coloco a clara primeiro para homogeneizar melhor. Então aqui, bem importante raspar bem a lateral do bowl ali, para não ficar nenhum resíduo de açúcar. Homogeniza bem antes de levar no banho-maria. Sempre lembrando que para qualquer tipo de merengue, a gente vai usar o dobro de açúcar da quantidade que eu tiver de clara. Isso é bem importante. Isso vale para qualquer tipo de merengue. Então aqui, ó, pessoal, eu já tenho uma panela com água e aqui eu vou fazer meu banho-maria. O que é importante? O fundo do bowl não pode encostar na água, tá? Então a temperatura vai vir através do vapor que vai sendo gerado ali pela água. Então já vou colocar. E aqui eu vou mexer. Tenho que cuidar para não fazer um omelete doce, certo? Porque eu tenho bastante calor ali, então na lateral, por isso que é importante sempre eu mexer. E aqui eu vou esperar esse açúcar derreter, que eu posso fazer, né, essa verificação com o meu dedo, mas o mais seguro sempre é utilizar o termômetro. Então aqui, ó, chegou na temperatura, então eu tenho a temperatura de 65 graus. Ah, eu não tenho termômetro, como que eu vou fazer? Coloco um pouquinho do dedo e verifico se eu não tenho nenhum grãozinho de açúcar a mais. Aí já é o suficiente para eu poder bater e montar o meu merengue suíço. Então aqui, o que é importante, pessoal, é não perder a temperatura. Então tirei lá da panela, já venho direto para a batedeira. E aí vou começar a bater para poder fazer o meu merengue. E para chegar nessa textura, a velocidade precisa ser a máxima. Então a gente começa na velocidade mediana e depois a gente vai aumentando até chegar na velocidade máxima, bate até ele ficar frio aqui. Então o toque frio no bowl que é o detalhe do ponto, né, do nosso merengue. Então aqui eu tenho meu merengue pronto, eu bati ele na planetária, mas eu posso usar a batedeirinha de mão para fazer ele também, não tem problema nenhum. Eu consigo chegar no mesmo ponto. E aqui a gente vai para a etapa de saborização. O que é importante para a gente fazer nosso sorvete? É a gente saborizar a nossa base de merengue. Então eu vou utilizar aqui o melado. Então aqui eu estou utilizando o melado de cana. E a cachaça. O que é legal do merengue, né?
que é uma base que eu consigo usar para outras coisas também. Então, o merengue é a base do macarrão, por exemplo, que é a massa merengada. Esse merengue que vocês aprenderam a fazer agora, eu consigo fazer também a finalização de uma torta de limão, por exemplo, né? Então, dentro da confeitaria, ele é um preparo bastante importante. Eu posso saborizar com o que eu quiser. Então, posso colocar geleia de fruta, né? Posso fazer redução de suco concentrado, por exemplo, fazer um sorvete de maracujá. Eu reduzo o suco concentrado e aplico ele aqui, né, como base saborizante. Então, é uma receita de bastante versatilidade. Então, aqui eu já tenho a minha base de merengue saborizada. E aqui eu tenho o creme de leite frio, creme de leite gelado. E aqui eu vou bater ele até chegar no ponto fouetter. Lembrando que o teor de gordura desse creme de leite tem que ser acima de 35%, porque senão eu não consigo cremosidade no meu sorvete. Então, 35 até 45 eu consigo deixar essa textura, né, de sorvete bem láctea assim no paladar. O ponto fouetter é o ponto que ele fica cremoso, né? Assim, eu consigo ver a cremosidade e ele fica firminho ainda no fouet. Então ele forma tipo um biquinho no fouet e ele homogeniza. Eu tenho que cuidar. Por que eu tenho que cuidar? Eu tenho um creme de leite que tem alto teor de gordura, então se eu bato ele demais, eu posso fazer manteiga, né? Mais um pouquinho. Ó, esse é o ponto fouetter. E aqui, ó, eu vou dividir em 3 partes esse creme, tá? É como se eu avisasse a minha clara que ele vai receber um produto que está gelado. Isso é importante também. Isso evita o processo de amanteigar o meu sorvete depois de pronto. Porque eu tenho que lembrar que eu tenho bastante gordura aqui. Então, se eu continuo batendo e mexendo, eu posso amanteigar ele ali no sorvete direto, sabe? Então, é importante dividir em 3. Homogeniza de uma forma mais ou menos, não precisa homogeneizar bem a primeira etapa. A segunda etapa, a mesma coisa, vou homogeneizar de forma delicada. E por fim, a terceira etapa, que agora eu homogenizo 100% ali no meu merengue saborizado. Ó, de baixo para cima, para homogeneizar bem. E aqui já está pronto o nosso sorvete, ele já pode ir para o freezer, 24 horas, ele está pronto para consumo. Então aqui a gente vai começar a fazer nosso pralinê. Então eu tenho o açúcar e a castanha. Como eu comentei com vocês, o pralinê ele é um pé de moleque metido a besta. Então eu posso utilizar qualquer tipo de oleaginosa. Nesse caso, a gente optou por usar a castanha de caju, mas eu posso usar castanha do Pará, nozes, amêndoas, enfim, castanha de baru, qualquer tipo de oleaginosa. Então eu vou colocar o açúcar na frigideira e vou começar o processo do pralinê. Essa técnica que eu vou fazer agora é a técnica do caramelo seco. Então, para fazer o pralinê, o que é importante? Uma panela grande, e a técnica do caramelo seco é realmente só colocar o açúcar e ir fazendo esse monitoramento, né, do processo de derretimento dele. Então, neste caso, eu posso mexer o açúcar, né? Então, pego uma espátula e vou espalhando ele e recolhendo. Agora, se eu estivesse trabalhando com caramelo úmido, que aí é o caramelo que vai água, eu não posso mexer porque senão ele açucara, tá? Então aqui é um processo lento, então vocês estão vendo o fogo não está muito alto e eu vou mexendo o tempo inteiro e a superfície da panela é bem grande. O que é importante aqui? Tom de guaraná claro. Quando chegar no tom de guaraná bem clarinho, é o ponto que eu preciso para poder fazer meu pralinê. Então aqui eu tenho 2 formas, eu posso homogeneizar essa castanha aqui e virar no silpá, ou eu posso colocar esse caramelo no meu silpá e depois salpicar a castanha, tá? Então aqui eu vou optar por salpicar a minha castanha lá em cima. Se você não tiver o tapetinho de silicone, você pode colocar um papel alumínio untado com óleo, que vai dar certo também. E aqui uma outra dica também é que essa castanha ou essa oleaginosa que você escolher, que ela esteja bem torradinha, né? Para poder trazer crocância aqui para o nosso preparo. Então aqui, ó, ele já tá prontinho. A gente vai esperar ele esfriar bem, então ele fica fora de refrigeração.
Lembrando que o açúcar ele é higroscópico, então se eu deixo ele na refrigeração, ele vai puxar a umidade e daí ele vai começar a ficar melado. E dessa forma, não. Então sempre em temperatura ambiente. Então aqui, ó, a gente terminou o nosso pralinê, então ele já esfriou bem. Aí eu vou colocar ele dentro do pacotinho e vou bater. Então depois que ele tá batidinho, aí eu posso já utilizar, né? Então ele fica assim. Então o que é legal do pralinê? Que depois de pronto eu posso armazenar ele num potinho, deixo ele fora da refrigeração e ele tem aí uma durabilidade de até 5 dias, né? Se ele não pegar nenhum tipo de umidade. E aí eu já tenho aí um produto pronto para finalização, de bolo, de doce, enfim, eu posso usar ele de várias maneiras. Então aqui a gente vai finalizar o nosso sorvete com pralinê e o nibs de cacau. Então a gente escolheu uma louça mais rústica, né? Uma louça artesanal. E aqui eu vou começar colocando o pralinê. Por que é importante colocar o pralinê embaixo? Porque eu vou conseguir fazer com que essa bolinha de sorvete que eu vou colocar ali, ela não fique dançando, né, na minha louça. Então, isso é legal até para o contexto de restaurante. Quando o garçom vai levar, essa bolinha fica paradinha, a sobremesa chega no cliente sem ter movimentado. Então, eu consigo manter meu processo de apresentação. Então, aqui eu tenho meu sorvete. Então é como se fosse uma caminha, né, de pralinê. Na sequência eu entro com mais um pouquinho de pralinê em cima para trazer uma crocância. O nibs de cacau. E eu vou entrar com as minhas punks, com as minhas flores comestíveis. Então aqui eu tenho uma cravina. Ela vai lá do ladinho. E a florzinha de mel para complementar. Para saber mais sobre o curso de gastronomia da PUC Paraná, acesse o link na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal da PUC para acompanhar mais vídeos do Ciência na Cozinha. Até breve!